Projeto esse que tem como objetivo levar a palavra de Deus, difundir a palavra de Deus. O ID com uma responsabilidade enorme. Levar a palavra de Deus em meio à circunstância tão difícil que nós estamos vivendo. Um momento crítico, difícil, seja ela na questão espiritual, moral, familiar, política, social, guerras, já que o mundo está passando por momentos de conflito. Sempre foi assim, mas a época que piora. E a Bíblia já nos nos alerta que tem tempos difíceis, que tem dias maus. Vou anotar, viu? Nós temos que ter consciência da responsabilidade de levar, de fazer o ID, que o Senhor Jesus Cristo pediu que a sua igreja, aqueles que conhecem a sua palavra, que tem um chamado, dá continuidade a essa obra magnífica que ele começou há 2000 anos atrás. Palavra essa que perdoa, evangelho esse que restaura, que redime, que transforma, que cura, que sara, que traz paz ao coração do homem. E como estamos precisando de paz, como estamos precisando de transformação, como estamos precisando de redenção, como estamos precisando de cura. Em meio a tempos difíceis, o que nós vemos é clamor. Pessoas que estão partindo prematuramente, precocemente, vítima desse sistema corrompido, religiosidade, as paixões que o mundo oferece. Tem um escritor inglês, ele foi... teve problema lá com a justiça, com a polícia na Inglaterra, por questões políticas lá, não sei qual. Ele... o nome Thomas More. Ele ele foi condenado à pena de morte, mas durante o período que passou no presídio, ele se converteu ao evangelho e teve a oportunidade de escrever um livro. E nesse livro, Diário de Conforto contra a Tribulação, antes dele ser executado, ele proferiu na inscrição desse livro o seguinte: o mundo prefere brincar com utopia em vez de encarar o sofrimento da vida real. Thomas More. De novo, o mundo prefere brincar com a utopia em vez de encarar o sofrimento da vida real. Jesus Cristo disse que o mundo amou mais as trevas do que as luzes. Parecido, né? O que ele escreveu, Thomas More. O mundo amou mais as trevas do que a luz. O problema é que essas trevas trazem consequências drásticas, dramáticas, em as pessoas
preferia a utopia. Utopia, que no grego é nada, significa nada. Apenas ilusões. A consequência ela é dramática, destrutiva. E ninguém, absolutamente ninguém, aguenta o peso da desobediência, o peso da transgressão, o peso do pecado, que tem como finalidade morte. Antes um massacre, destruição, doenças, patologia, morte prematura. Viajei a algumas cidades aqui do interior do Ceará e a gente criou um canal, eu já falei aqui, o canal é Renova Nordeste, ou você pode ir lá, 7RN, 7 por escrito, SETERN, que tem o mesmo título do programa de rádio, enfim, o canal. Fizemos alguma matéria em alguns reservatórios d'água, fizemos matéria em rios seco. Vocês podem acessar lá 7RN. Vocês vão ver como está a situação do estado do Ceará. Foi uma pequena matéria que foi feita. Nós não podemos criar vida plena, vida abundante, que é o propósito de Deus, em meio à desobediência, à transgressão, o pecado, em amar mais as trevas do que a luz. O propósito, o desejo de Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Somos parte da sua igreja. Somos parte do ID. Estou falando no plural porque eu, tantos outros que têm se chamado, que têm uma responsabilidade enorme, grande, porque sim, as pessoas estão perecendo. O Senhor Jesus Cristo disse: errais muito por não conhecer a minha palavra, e nem o poder de Deus. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nenhuma pessoa que invocou o seu nome, que o procurou, que ele o abandonou, desprezou, que o buscaram de todo o coração. Vejam a narrativa bíblica, ou os registros bíblicos. Aquele que estava cego, que o procurou, que o buscou de todo o coração, foi curado, libertado. Cego de Jericó: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Gritava à beira do caminho, às bordas do caminho, multidões afluía, fluía, acompanhava o Filho de Deus, porque aqueles que o invocavam, que buscavam com sinceridade, o encontrava.
O cego estava às margens, multidões fluindo. Passou por Jerusalém, foi a Jericó, já era o final de sua caminhada, provavelmente a última viagem dele a Jericó. Multidões acompanhando, o cego o invocava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Multidões gritavam e repreendia ele: cala a boca, não incomode o Filho de Deus, ele não vai te ouvir. Mas ele gritava mais ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que me buscam de todo o coração. Ninguém acreditava que Jesus Cristo pudesse dar atenção. Isso até porque ele estava distante, estava em meio à multidão. Do ponto de vista técnico, humano, ele não ia ouvir mesmo. Alguém que estava afastado, mas que é Deus, que conhece corações, que conhece a intimidade do ser humano, porque ele o criou. É Deus. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez homem, se encarnou. Em meio à multidão, alguém me chama. Claro que todos aqui te chamam, eu creio que eles tenham dito, todos te chamam. Há um escarcéu, multidão, mas alguém me chama de forma sincera, e eu quero falar com ele. E todos tinham ouvido o grito do cego, do deficiente visual, e traz ele à presença de Deus. E ele pergunta: o que é que tu queres? O que é que tu queres que eu te faça? E ele diz: quero ver. Então, vê. Porque é Deus. Há dezenas, centenas de referências na Bíblia que aqueles que o invocam, a presença de Deus o encontra. O problema é que as pessoas têm amado mais as trevas do que a luz. E isso distancia de Deus. O mundo prefere brincar com utopia, em vez de encarar o sofrimento da vida real. As pessoas precisam ouvir essa palavra. Enquanto é tempo, estão perecendo. A notícia que a gente tem é: alguém faleceu, alguém morreu, alguém está doente. E morreu de forma prematura. Não foi pela idade. Quando você chega à idade, a idade chega. Por mais que a perda seja dolorosa, mas a gente tem a conformidade. Afinal de contas, a idade chegou. Mas o que nós estamos vendo são pessoas partindo prematuramente, antecipadamente. 4.000 pessoas morrem por dia no Brasil. 4.000. Se é que esse número não já aumentou, essa estatística não está obsoleta já. Não vejo outra forma de libertação que não seja pela palavra de Deus. Açudes secos. Vocês podem acessar, vocês vão ver. Está sem edição, eu não pude contratar ainda um técnico para operar o canal, mas vocês, o conteúdo é real. Eu tive agora, e vocês vão ver a matéria no Leito do Rio Curu, acesse Leito do Rio Curu, riquíssimo, que produzia desenvolvimento, riqueza, geração de emprego e renda, seco. O leito não tem absolutamente nada a não ser areia e pedra. Lá em cima, em General Sampaio, vocês vão ver a filmagem, foi
A matéria não pôde sair toda, mas vocês vão ver o açude de Pentecostes, do General Sampaio, seco, ou como diz os técnicos, reserva morta. Assim são todos do Nordeste, porque é a região mais marcada por seca, estiagem, idolatria, cachaça, violência, degradação moral, porque prevalece a utopia, o que a televisão ensinou, o que os religiosos ensinaram. Infelizmente, os religiosos, não estou dizendo a religião, a verdadeira religião, o interior se partindo em patologia, doença, prostituição, traição, casamentos que estão durando 3 meses, a degradação moral. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. 10 leprosos. Outro exemplo, falei do cego de Jericó. 10 leprosos que estavam sumariamente condenados à morte. Não tinha penicilina para tratar o mal de Hanseníase, a lepra. Buscam a Jesus Cristo. Buscam, invocam e são curados. Morte prematura. Eles teriam morte prematura, precoce. A doença ia agravando-se, chocalhinho no pescoço, começava a discriminação, a segregação, pois eles não podiam conviver com a sociedade da época, sequer se sentar em um banco de praça pública. A doença se intensificando, depois eles eram levados para uma cova, caverna, posteriormente seriam alimentados com comida descendo por uma corda, com distância de 5, 6, 10 metros, pois eles não podiam se aproximar absolutamente de ninguém. Água e comida descendo por uma corda com eles numa caverna. Mas eles se deparam, se encontram com o Filho de Deus. Falei semana passada da passagem de Isaías, salvo engano, capítulo 9. Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por que essa rejeição? Por que a religiosidade? Por que as trevas? Por que a utopia? E os 10 leprosos são curados e há uma reviravolta em suas vidas, uma virada de mesa, não mais chocalhinho no pescoço, não mais segregação, discriminação, comportamento isogênio, apartheid, preconceituosos, não, acaba tudo, caverna, comida que ia descer por uma corda, água. Iriam ver o inferno em vida antes de chegar.
O que a palavra de Deus diz, segunda morte. O pior é que não é isso. Não é só o inferno em vida. Tem o da ressurreição para a condenação. Diz a palavra de Deus, os escritos, que eles são curados, libertos. O problema é que só um voltou para agradecer. Não há descrição, registro dos outros 9. Por qual caminho eles trilharam depois da espetacular cura e libertação que eles receberam. Mas não há registro. Mas sempre que o Filho de Deus, Jesus Cristo, transformava uma pessoa, curava, libertava, restaurava, ele dizia, vai e não peques mais. Disse lá com a mulher que cometeu adultério, outra que estava também sumariamente condenada à morte física e espiritual, teve um encontro com o Filho de Deus. Teve a libertação do que lhe atormentava, que seria morte por apedrejamento, e depois a condenação não tendo direito à vida eterna com Cristo. Também foi uma que teve um encontro com Cristo e teve sua vida restaurada. E ele disse, vai e não faça mais isso. Vai e não peques mais. A mesma coisa, vai e não faça mais isso. O que ela fez. A sociedade com o pecado. A sociedade com o pecado. Não há sociedade da justiça com a injustiça. Não há comunhão das trevas com a luz. Não há parte entre Cristo e Baalial. Não há consenso com o templo de Deus, com os ídolos. Não há nenhuma comunhão do fiel com o infiel. O apóstolo Paulo narrou muito bem. Ele disse, vai e não faça mais isso. Lá, no tanque de Betesda, que a família estava indo para uma festa em Jerusalém, e ele desvia o caminho e vai para esse tanque. É ele quem opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós não podemos questionar o caráter de Deus. Somos criatura. Ele o Criador. Nesse caso aí, não foi o deficiente, o aleijado de 38 anos, que estava em cima de uma esteira que o buscou. Ele se direcionou até ele, até o deficiente. O curando, o tirando de cima de uma esteira, que não tinha sequer cadeira de roda, não tinha benefício nenhum, período primitivo, para os deficientes. – 38 anos, também uma vida miserável, em cima de uma esteira, palha, não se sabe como era, mas dá para se imaginar, sem nenhum conforto, sem nenhuma ajuda. Geralmente se tem incontinência urinária, como era o clima, a vida de 38 anos daquele deficiente, amontoado em meio a outros, a mazela do pecado, da desobediência. Qualquer um está suscetível, vulnerável, passivo. Desse mundo perverso que jaz no maligno. Então ele cura. Todos conhecem a história. Se você quer ser curado, ele conta lá aquela história lá que não se sabe se é lenda ou não, provavelmente era verdade. Não tem ninguém que, quando o anjo agite a água,
eu chegue lá, os outros que são melhores chegam primeiro do que eu. Mas essa é a condição humana. A fé humana, a fraqueza humana, a fragilidade humana. O Filho de Deus perguntou se ele queria ser curado. E o curou. Mesmo diante da incredulidade dele. E ele é liberto. Creio que fisicamente e espiritualmente. Mas ele alertou: vais e não peques mais. A desobediência, ignorar a palavra de Deus. E nós temos uma responsabilidade grande, uma missão grande. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos homens para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não cheguem ao conhecimento do coração humano. Mas a palavra liberta, transforma. No livro de Mateus, o evangelista Mateus, ele faz uma narrativa, um registro no capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27. Diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse é o propósito de Deus. É o desejo que as pessoas edifiquem sua casa sobre a rocha. E aqui é um linguajar técnico, mas é uma analogia, uma simbologia que é algo espiritual. Edificar sua casa sobre a rocha é crer no Filho de Deus, mais do que crer, obedecer. Novo nascimento. Romper com as cadeias da morte, do inferno, que está muito próximo de nós. Ou não é assim que o escritor de Hebreus fala? Que o pecado está muito próximo de nós, o pecado nos arrodeia. O apóstolo Pedro, não só quando nós desobedecemos, nos afastamos de Deus, mas nós temos forças espiritual que intermedia a destruição, o caos. Quando nós não temos casa edificada sobre a rocha, que significa espiritualidade, comunhão com Deus, obediência a Ele, viver o seu Evangelho, praticar o seu Evangelho, praticar a sua palavra. Ah, mas é difícil. É só aqueles que têm o chamado. Tem o chamado, mas tem porta também aberta. Ou ele não diz: eu sou a porta.
Se entrar, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A porta está aberta. Assimilar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem as tempestades, vem as tribulações, vem enfermidade, vem doença, vem guerra, vem conflito. Mas não cai, porque está edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É uma luta constante. Uma luta constante. Porque a desobediência faz isso. Traz destruição. Traz conflito. Traz doenças, patologia, guerras, seca. E enche hospital, e enche presídio, e enche cemitério. As cracolândias perdem muro, vícios. Destrói famílias. Mas não podemos baixar a guarda. Não podemos jogar a toalha molhada. Há um conflito muito grande no campo espiritual. O apóstolo Paulo disse que há uma luta muito grande das paixões carnais com o Espírito. O Espírito, aquilo que Deus nos deu, o fôlego da vida, luta, quer servir a Deus, quer andar em obediência, decência, mas as paixões da carne, as concupiscências, luxúria, lasciva, desejos pecaminosos, tendem para o mal. Mal. Mas diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, combate o mal com o bem. E o bem é a palavra de Deus, o bem é o Evangelho, o bem é novo nascimento, o bem é servir a Deus. As demais coisas ele acrescenta. Não é isso que ele diz na sua palavra? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ouvir um louvor?